Olá, eu sou a Luísa Simeonato Budahase, pesquisadora a nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, o PPG Limiar, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E o artigo Proposição Metodológica para Pesquisa em Arte, o desenho de observação à mão feito em loco, foi escrito em coautoria com a minha orientadora, a professora doutora Jane Vital, buscando contribuir para o debate do Encontro Nacional da ANPAP, considerando a complexidade do modo de ser contemporâneo. O artigo apresenta os resultados parciais do percurso metodológico abordado na minha pesquisa, que pretende investigar a formação de uma comunidade de caráter global, virtual e heterogêneo em torno do desenho de observação à mão feito em loco, praticado pela comunidade Urban Sketches de Campinas. De maneira introdutória, a pesquisa com finalidade qualitativa e interdisciplinar se encontra no contexto de crescimento das cidades globais e na percepção das consequências contraditórias do globalismo como modo de ser hegemônico. O desenho de observação à mão, no lugar onde o desenhista habita, corresponde a uma retomada da valorização das culturas locais e práticas tradicionais, a partir da percepção da cultura visual, que se entende por um campo de estudo interdisciplinar que se concentra na produção e análise da visualidade em geral e se baseia na ideia de que as imagens são uma forma de linguagem que desempenha um papel fundamental na construção e na transmissão de significados culturais. Para Montaner, a noção de lugar é eminentemente social, se articula pela coletividade e tem a ver com a relação entre que as pessoas estabelecem entre si no contexto urbano. Sendo assim, né, a pesquisa busca investigar a comunidade Urban Sketchers, também chamada abreviada de USC, composta por desenhistas de diversas regiões do globo, como mostra no mapa, né, aqui do slide. No entanto, o enfoque se dará pela comunidade regional Urban Sketchers de Campinas, devido ao fato de eu fazer parte dela. A metodologia híbrida seguirá com a triangulação de dados entre a pesquisa bibliográfica, as entrevistas com os integrantes do USC Campinas e a autoetnografia, compondo um ir e vir entre a prática autoral e a comunidade de desenhistas. Para contextualizar, então, né, a comunidade global Urban Sketchers é uma organização sem fins lucrativos que surgiu no estado de Washington, nos Estados Unidos, e tem como missão elevar o valor artístico, narrativo e educativo do desenho no local, promovendo a sua prática e ligando pessoas em todo o mundo que desenham no local onde vivem e viajam. Seu surgimento ocorre em 2007, quando o jornalista Gabriel Campanário cria um fórum online para os artistas na plataforma Flickr, né, para os artistas compartilharem seus desenhos e posteriormente cria um blog. Os valores compartilhados pela comunidade, né, se expressam em um manifesto que está compartilhado aqui no slide. Devido à amplitude, né, dada a amplitude global, impulsionada pelo valor 7, que diz nós compartilhamos nossos desenhos online, desde a criação do movimento USC, ele já conquistou mais de 300 grupos regionais ao redor do mundo, estando presente em mais de 60 países. Atualmente, na rede social Instagram, que é um print que eu trago aqui na tela, o perfil oficial do Urban Sketchers conta com 284 mil seguidores, que trocam, né, desenhos, experiências e técnicas. Em 2011, por iniciativa dos sketchers Eduardo Bajzek, João Pinheiro e Juliana Russo, o grupo ganhou uma versão nacional oficial na cidade de São Paulo. Bom, a comunidade de Campinas, né, foi fundada em 2018 por iniciativa da Fernanda Bonon, que é arquiteta e ilustradora formada pela PUC Campinas. Devido à pesquisa abordar, né, o desenho de observação à mão feita em loco como uma expressão artística, de acordo com Sandra Rey, o lugar onde nos situamos em relação à pesquisa muda a relação que estabelecemos com o nosso objeto de estudo.
E na minha situação, a relação com o desenho, com o Grupo USP Campinas, é uma é de suma relevância, né, para fundamentar a análise teórica da minha pesquisa, pois ao conhecer, né, a Fernanda e começar a participar dos encontros, para mim surge a noção, né, de pertencimento, de acolhimento da comunidade em questão. Levando em consideração, né, essa breve introdução do movimento, que é o objeto de estudo, né, fica explícito que a pesquisa é de cunho etnográfico, pois fala sobre a construção de significados e que as pessoas, né, do movimento USC Campinas atribuem à prática do desenho de observação feito em loco, revelando, né, modos de ser e estar no mundo. Por conseguinte, torna-se necessária a minha imersão frente à comunidade investigada, né, no período de realização da pesquisa de mestrado. A partir disso, a metodologia híbrida adotará a triangulação de dados, né, como mostra aqui no slide, entre a pesquisa bibliográfica, a realização de entrevistas, né, com os integrantes do USC Campinas e a pesquisa autoetnográfica, né, conforme está mostrando aqui no diagrama. Como valiosos instrumentos de pesquisa, né, as entrevistas gerarão dados para a investigação, né, pois tem como função dar voz aos integrantes do USC Campinas, para que eles possam expressar em palavras como é fazer parte da comunidade e como é essa relação entre o desenho de observação feito em loco, né, e a apreensão da paisagem urbana. A abordagem para a realização das entrevistas ocorrerá durante os encontros do USC Campinas, realizados sempre no primeiro domingo de cada mês, em algum local público da cidade de Campinas. Prosseguindo com a geração de dados, né, a autoetnografia compreende a produção de um material teórico autorreflexivo, que se baseia nas minhas experiências enquanto desenhista e integrante da comunidade USC Campinas. A produção de significados através das experiências, né, tem como intuito revelar um senso de mundo pessoal, né, meu, que contribui para a construção cultural e espacial da cidade de Campinas. A geração de dados para a pesquisa autoetnográfica se dará pela participação e observação empírica dos encontros do USC Campinas no período de duração do programa de mestrado, de fevereiro de 2023 a dezembro de 2024, em que os registros das experiências observadas, né, e vivenciadas ficarão no instrumento de pesquisa, o meu diário de campo. Além disso, a autoetnografia terá como análise os meus desenhos autorais, que são de observação feita em loco, né, e os registros audiovisuais dos encontros da comunidade. Uma vez definida essa abordagem metodológica, o método de análise é o fenomenológico, englobando os seguintes conceitos: linguagem visual aplicada ao desenho de observação, a partir de Flávio Mota, Holloway, Arheim, os conceitos de fenomenologia do lugar, a partir de Norbert Schulz, a criação de uma comunidade virtual em torno de uma prática local, a partir dos ensinamentos de Castells, Milton Santos, que no caso é o desenho de observação no loco praticado pela comunidade USC Campinas. E de forma complementar, é preciso estudar o impacto, né, do valor 7 escrito no manifesto, que é a criação dessa comunidade de caráter virtual e global, né? Bom, deu para perceber o percurso metodológico da minha pesquisa se dá por um percurso híbrido, né, que busca compreender, então, esse modo de ser contemporâneo a partir da linguagem do desenho. E segue as referências. Obrigada.